Pensa só, e se uma voz, de quase 3.000 anos atrás, falasse diretamente para os nossos dias? É exatamente isso que a gente vai ver hoje. Vamos mergulhar na mensagem de um profeta antigo, Miqueias, que, olha, soa assustadoramente atual. Essa é a pergunta que vai guiar nossa conversa. E é uma pergunta bem desconfortável, né? Ela toca naquele ponto sensível, aquele espaço que às vezes existe entre o que a gente fala que acredita e o jeito que a gente vive no dia a dia. Pois é. E há mais de 2.700 anos, um profeta chamado Miqueias fez exatamente isso. Ele basicamente segurou um espelho na frente da nação dele e disse: olha para isso. Ele forçou todo mundo a enxergar essa desconexão. Então, bora lá. Vamos entender o mundo desse profeta e ver o que esse reflexo tão antigo tem a nos dizer hoje. Bom, para a gente entender a mensagem de Miqueias, o primeiro passo é entender o mundo em que ele vivia. E, para resumir, era uma nação em crise, uma crise total, tanto espiritual quanto política. Olha só essa linha do tempo. Miqueias não estava falando num vácuo, muito pelo contrário. Ele profetiza ali, bem na beira do precipício. O reino já tinha se dividido e o poderoso Império Assírio, tipo um rolo compressor, já tinha conquistado o Reino do Norte. Então imagina o clima. Era um medo constante, uma sensação de que tudo podia desabar a qualquer momento. E, spoiler, mais tarde realmente desabou. Então, o cenário era esse: instabilidade política, uma derrota militar humilhante para o vizinho do norte e um abismo social cada vez maior. De um lado, uma elite rica e poderosa. Do outro, gente pobre sendo explorada. Era um tempo de ansiedade pura, sabe? Toda aquela ideia de ser o povo escolhido de Deus parecia estar se desfazendo no ar. E é nesse cenário que Miqueias entra. Mas olha, ele não veio para passar a mão na cabeça de ninguém. Pelo contrário, ele agiu como se fosse um promotor de justiça, sabe? Apresentando o caso de Deus contra o próprio povo. E as acusações eram pesadas. A gente está falando de gente rica tomando a terra dos mais pobres. Líderes que, na cara dura, odiavam o bem e amavam o mal. Juízes vendendo sentenças. Comerciantes roubando na balança. Era uma violência e uma opressão que vinha de cima para baixo. O ponto central é esse: o tecido social estava se rasgando, porque quem tinha poder usava esse poder para esmagar quem não tinha. Aí se pode pensar, tá, mas e a religião? E é aí que o negócio fica ainda pior, porque ao mesmo tempo que tudo aquilo acontecia, a religião parecia ir de vento em popa. Mas era uma religião de fachada. Sacerdotes que só ensinavam se pagassem, profetas que vendiam previsões. Existia essa crença perigosa de que, se a gente fizer os rituais certinhos, Deus vai nos proteger. Não importa o que a gente faça fora do templo. A fé virou só uma performance, sabe? Totalmente separada da vida real. Então, com o julgamento batendo na porta, a reação do povo é quase desesperada. Ok, a gente entendeu. O que a gente precisa fazer então? Qual é o sacrifício? Qual é o grande gesto que vai consertar tudo? Miqueias meio que dá voz a esse desespero. A pergunta que paira no ar é essa: o que um Deus que está claramente irado exige da gente? E eles começam a pensar em coisas cada vez mais extremas, mais grandiosas. É quase como se eles estivessem num leilão. Será que milhares de carneiros bastam? Não? Que tal 10.000 rios de azeite? Ainda não? Ok, que tal o meu próprio filho? A lógica era essa. A solução tem que ser algo gigante, espetacular, caríssimo. Só que eles estavam olhando para o lado completamente errado. E então vem a resposta de Miqueias. E ela é revolucionária, de uma simplicidade que desmonta toda aquela lógica de sacrifícios. Não tem nada a ver com rituais. É uma mudança completa de rota, que envolve a pessoa inteira, as ações, o coração e o relacionamento com Deus. E essa mensagem tão forte de Miqueias 6:8, que funciona como um espelho que comentaristas hoje usam para analisar a nossa própria fé e as nossas próprias práticas. E essa tabela mostra como os paralelos são, diretos. A acusação de Miqueias de uma adoração vazia, desconectada da justiça, hoje as fontes apontam para o que chamam de liturgia da injustiça, cultos superproduzidos que ignoram a pobreza lá fora. Os profetas que ensinavam por dinheiro, hoje se fala no Deus garçom da teologia da prosperidade, que trata Deus como, um amuleto para enriquecer. E a confiança cega no poder nacional, o eco disso é o chamado messianismo político, essa mistura perigosa de fé com bandeira de país ou com político. É desconfortável ver como a estrutura se repete, né? E esse último ponto, o nacionalismo religioso,
é visto pelas fontes como uma forma moderna de idolatria. A ideia é que, quando se acredita que uma nação específica é um instrumento escolhido de Deus e se mistura identidade nacional com religião, o que acontece no fundo é uma troca. Troca-se a ideia de um reino de Deus, que é universal, por um reino humano, terreno e passageiro. Esse comentário de uma das fontes que a gente analisou vai direto nesse ponto. A ideia aqui é um desafio frontal àquela noção de que uma nação, seja ela qual for, tem algum tipo de exclusividade ou monopólio do favor divino. É exatamente o mesmo problema que Miqueias estava confrontando lá atrás. Ok, depois de olhar para esse reflexo do passado e do presente, o que fica? Bom, Miqueias não deixa a gente só com a crítica. Ele oferece um caminho, uma resposta atemporal, que se divide em 3 partes fundamentais. E o ponto aqui é crucial. A mensagem não é só pare de fazer o que é errado. É muito mais do que isso. É um chamado para ativamente buscar uma nova forma de viver, de ser. É proativo, não passivo. Vamos ver como isso funciona na prática. E aí estão os 3 pilares. Primeiro, praticar a justiça. Isso é sobre a vida pública. É sobre corrigir o que está torto na sociedade, defender quem é vulnerável. Segundo, amar a misericórdia. Isso já é sobre o caráter, sobre o coração. É a compaixão, o perdão, o amor leal no trato com as pessoas. E por fim, andar humildemente. Isso é a base de tudo, a postura espiritual. É reconhecer o próprio lugar, abandonar a arrogância e o mais importante, essas 3 coisas não se separam. Não dá para ter uma sem a outra. Justiça sem misericórdia vira crueldade. Misericórdia sem justiça pode ser conivência. E nenhuma das duas funcionam sem a humildade para sustentar tudo. E, no fim das contas, o grande desafio que Miqueias joga no nosso colo é este. É sempre mais fácil fazer o gesto grandioso. É mais fácil oferecer milhares de carneiros ou, sei lá, fazer uma grande doação, um post na rede social, do que, de fato, mudar por dentro. Mudar o coração e as ações do dia a dia. Então a pergunta que Miqueias fez para a nação dele há quase 3.000 anos é a mesma que o espelho dele coloca na nossa frente hoje. A nossa fé, ela é um reflexo de justiça, de misericórdia e de humildade? Ou, no fundo, ela é só um reflexo de nós mesmos?